Malaquias capítulo 1, versículo de número 6. Obrigado, Cláudio. Malaquias 1, versículo 6. Quem encontrou, diga eu. Benção. O filho honra o seu pai, e o seu servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira estamos desonrando o Senhor? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que ao menos atenderá a vocês? Pergunta o Senhor dos exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus, para que tenham compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta Ele nos atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam um fogo no meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos exércitos, e não aceitarei as suas ofertas, pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem: que canseira! E riem dela com desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso. Diz o Senhor dos exércitos: pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. Deus, nós estamos aqui na tua presença. Fala, Senhor, ao coração do teu povo, da tua igreja. Eu que quase sempre subo a este púlpito com ousadia, com extrema alegria e com vontade de falar aquilo que o Senhor colocou em meus lábios. Mas hoje não. Hoje só o Senhor e eu sabemos o quão difícil foi chegar aqui. E o quão difícil para mim é pregar esta mensagem. Eu nunca tive medo de pregar a tua palavra. E também não estou com medo hoje. Mas as minhas orações foram pela primeira vez perguntando para o Senhor: por que eu sou escolhido para pregar esse tipo de mensagem? Temi,
por pensar que o Senhor estava requerendo de mim uma melhor adoração, um melhor culto, maior dedicação. E chorei na tua presença, pois se pensarmos em trocar, ou devolver, ou recompensar o Senhor pelo que o Senhor nos fez, nós nunca chegaríamos a uma conta de igual, pois o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, ofereceu para nós o seu melhor. Quando o Senhor decidiu fazer uma oferta ao mundo, o Senhor ofertou o seu Filho. Deus, o meu coração está temeroso, e nas minhas orações eu pedi ao Senhor: se esta é a oferta que o Senhor exige de mim, eis-me aqui, Jesus. Eu vou pregar a tua palavra. E me ajuda, Senhor, diante do teu povo, diante das pessoas que nos assistem, diante do púlpito desta igreja. Eu quero pedir ao teu Espírito Santo que traduza esta mensagem da maneira certa, da maneira correta, ainda que eu fale tudo errado. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor não é um Deus que aceita restos. Eu sei, Senhor, que o Senhor sonda os nossos corações. Usa, Senhor, a minha vida para pregar a tua palavra. Quem concorda, diga amém. Nós acabamos de ler Malaquias, capítulo de número 1. E esta mensagem, eu julgo que ela é muito dura. E por isso vou dividi-la em 2 domingos, hoje e o próximo domingo. Porque quando um remédio é muito forte, ele é aplicado em doses homeopáticas, para que você não morra. E quando nós, não sei vocês, né? Mas quando nós falamos de Malaquias, quantos aqui lembram da palavra do dízimo? Trazei todo o dízimo à casa do tesouro. Quantos lembram quando fala de Malaquias? Mas Malaquias é o último profeta antes do silêncio de Deus. Se você observar a história do povo de Israel, a todo momento eles caem e levantam, prosperam, ficam pobres, ficam cativos. Aí eles se arrependem, se lembram de Deus, voltam para Deus, restauram um culto. Quando eles começam a prosperar, eles começam a colocar deuses no lugar do Deus de Israel. E essa luta nunca acaba. E no livro do profeta Malaquias você vai ver o repúdio de Deus a tudo isso. E geralmente quando eu vou fazer uma mensagem, eu estou lendo a Bíblia sem o interesse de fazer uma mensagem, e Deus não desce, irmãos, lá na caverna de Adulão e fala: Rufo, vim te trazer uma mensagem. Não é assim. Alguma coisa me chama a atenção e eu começo a pesquisar. Dessa vez foi muito diferente, talvez por isso eu temi, porque não foi igual das outras vezes. Eu estava orando e questionando a Deus exatamente por que tantos bancos vazios em uma igreja tão comprometida com a palavra dele. E isso não é a minha pessoa. Todos vocês que estão aqui porque são comprometidos com a palavra de Deus. E não é viver o que Asaf viveu no Salmo de número 73, e eu confesso que muitas vezes eu me vejo nessa mesma situação, mas não é olhar para a igreja A, para a igreja B, para o pastor A ou para o pastor B, para o estilo de igreja A ou para o estilo de igreja B. Mas eu me pergunto, para que Deus
me conserte se eu sou o erro, ou que Ele me tire, porque não quero eu ser o problema de que uma igreja não cresça. Enquanto eu orava, o Espírito Santo de Deus disse a mim: se preocupe com o seu culto, mas lembre-se, eu não sou Deus de restos. E aquilo me atemorizou bastante, e eu comecei a me justificar diante de Deus, e dizendo: Senhor, eu não estou entregando restos para o Senhor. E o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração: quando você se preocupa com os bancos vazios, o tempo da ocupação da sua mente com isso deveria ser revertido em adoração ao meu nome. Cuidado para não oferecer a mim os restos da sua igreja. E talvez se eu só falasse essa frase, eu tenho certeza, para quem é o mínimo crente, já serviria como uma pregação. Deus não é Deus de restos. Vou repetir: Deus não é Deus de restos. Ronald, vem aqui, por favor. Não corre muito, que você não está podendo correr muito. Rafael, vem aqui, por favor. Isso. Rafael, só tem você aqui, mano. Isso, segura aqui para mim. Você vai ficar com um bom aqui. Pega aqui para mim. Pega esse aqui. Estou mostrando para a igreja. Aqui é um saco de lixo com uma taça quebrada. E aqui uma taça vinda lá de Israel. Tem a estrela de Davi, bem ornamentada, bem bonita. Eu não quero entreter você. Eu não quero que você fique impressionado com esta pequena ilustração. Mas, Ronald, se eu fosse te presentear, qual que você queria? O saco de lixo ou a taça? A taça. Ok. Rafael, a taça inteira ou quebrada? A taça. Inteira ou quebrada? Inteira. Tem alguém aqui que escolheria a taça quebrada? Levante a mão e eu vou entregar ela para você levar para sua casa. O Douglas falou que dá para fazer cerol. Tem alguém aqui que gostaria de levar a taça quebrada para casa? Agora, Ronald, se você fosse convidado pelo presidente Biden a jantar com ele lá na Casa Branca, que é perto daqui, o que você levaria para ele? A taça quebrada ou a taça inteira? A inteira. A inteira. Com o tradutor, o Ronald falou. Rafael, que dia que a Áquila faz aniversário? 25 de julho. Não esqueçam, no dia 25 de julho, mande mensagens para ela de parabéns. Se você fosse presentear a Áquila, que é a sua esposa, você presentearia ela com um saco de taça quebrado ou com ela inteira? Ela inteira. Tem alguém aqui que, convidado para algo ou para presentear alguém, presentearia um saco de lixo com destroços? Eu quero te conhecer. Levanta a sua mão. Antes de entrar na mensagem, eu quero te elucidar algo. A minha intenção desta mensagem
é nenhuma. Não foi eu que escrevi esta mensagem. Agora ontem eu mandei uma mensagem e normalmente somente alguns respondem. Mas foi muito engraçado que eu mandei a pergunta e falei, se você fosse convidado, o que você levaria para o baile? Teve irmãos que falaram, pastor, eu levaria uma comida típica brasileira. Eu levaria uma Bíblia. Eu levaria uma oração. E aí a minha pergunta seguinte era, e você levaria algo quebrado, mordido, estragado, rasgado a ele? Não levo. E a verdade é que, quando somos convidados, a nossa cultura brasileira é essa. Eu sei que hoje nós não estamos mais pobres aqui, mas lembra aí de quando você era pobre, e você era convidado para uma festa, mesmo pobre, você falava assim, eu tenho que levar ao menos uma lembrancinha. E quando chega o nosso aniversário, a expectativa é que nós recebamos bons presentes. E uma das irmãs que responderam, e a nossa conversa foi longa, e eu louvo a Deus pela vida dela. Ela falou, pastor, mas a verdade é que muitas vezes só o que nós temos é resto para Deus. Porque a vida é muito difícil. Principalmente aqui neste país, onde o tempo nos consome. E de verdade, pastor, às vezes o que a gente tem para entregar para Deus, infelizmente, são os restos mesmo. E eu confesso que eu não tinha notado isso no meu esboço. E enquanto ela me falava, ela falava, Rufo, é isso que às vezes as pessoas vão lá entregar o resto mesmo. E eu não vou pedir para que você levante a mão, para que você fale algo. Mas faça uma análise aí, quantas vezes você chegou aqui, nesta igreja, só com o restinho da fé que você tem. Talvez com o resto da força. Talvez com o resto até de confiança nas pessoas. Você chegou aqui só com o resto. O único problema é que eu consegui quebrar esta taça aqui. E é vidro mesmo. Mas para transformá-la em taça de novo, não conte comigo. Eu não sei transformar em taça. Mas quando nós chegamos à igreja com nossos restos e entregamos este resto a Deus, esse aí é o nosso tudo. É preciso entender isso. Eu não sei em que situação você está, e talvez você chegou aqui só em restos, mas você está dizendo, Senhor, mesmo estilhaçado, eu estou aqui hoje. Deus não vê com os olhos humanos. E de coração eu digo isso. Talvez o seu culto não sirva para mim. Talvez o seu culto não sirva para o irmão que está do seu lado. Mas talvez só esse restinho que você está entregando, Deus viu que é o seu tudo. É bom da gente provar isso até biblicamente dizendo. Porque Jesus chega em um templo e os homens, quando iam ofertar, eles vinham cantando louvores e contando as suas proezas e depositavam as suas ofertas. Eu entendo que eles falavam os valores. Olha, depositei $10.000 porque a igreja é uma bênção e Deus tem me abençoado. Vinha outro e dizia, olha, eu vou depositar 25 mil, porque Deus tem me abençoado. Talvez vinha outro e dizia, eu vou entregar $100.000, porque Deus tem abençoado.
abençoado tudo que eu faço. Mas a palavra de Deus diz que tinha uma mulher que tinha somente moedas, e Jesus falou: aquele resto ali eu vou transformar em tudo. Ainda que você tenha chego aqui hoje aos pedaços, aos frangalhos, somente fragmentos, Deus é fiel para reconstruir você do zero. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Para oferecer, nós queremos oferecer sempre o melhor. E para receber, talvez 2 vezes melhor. Ninguém quer entregar restos e ninguém quer receber restos. A mensagem dura começa agora. Qual é o resto que você está entregando para Deus? Quero que você responda isso para você mesmo. Uma outra coisa, antes de eu entrar na mensagem, e eu vou obedecer o tempo, ela é dividida em 2 exatamente por isso. Antes que você pense qualquer outra coisa, eu não estou falando da Assembleia de Deus Washington DC. Eu não estou falando do pastor Rufo. Eu não estou falando do ministério desta igreja. Eu não estou falando de placa de igreja. Eu estou falando para Deus. Qual é o resto que você está entregando para Deus? Os mais honestos estão pensando quantas vezes eles deixaram Deus para depois, e estão assimilando talvez o golpe da palavra. Aqueles que pretendem se defender falam: mas eu não entrego o resto para Deus, eu tenho conta para pagar, eu tenho um trabalho para fazer, eu tenho família para cuidar, eu tenho a minha vida pessoal para resolver. Irmãos, com a autoridade de Deus, eu quero dizer isso para você. Entre o seu casamento e a igreja, escolha sempre o seu casamento. Entre a igreja e os seus filhos, escolha sempre os seus filhos. Entre a igreja e o seu trabalho, escolha sempre o seu trabalho. O seu trabalho é uma forma de você adorar a Deus também. Mas entre a sua família e Deus, escolha sempre Deus. Entre o seu casamento e Deus, escolha sempre Deus. Entre a porcaria do seu trabalho e Deus, escolha sempre Deus. Sempre Deus, porque é Ele que sustenta, é Ele que guarda, é Ele que te trouxe até aqui, é Ele que te faz promessas. E eu quero profetizar sobre a tua vida: o azeite da botija não vai acabar, e a farinha da panela jamais acabará, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Eu sinto a presença dEle hoje. Levante a sua mão e adore a Ele. Agradeça a Ele pelo cuidado, agradeça a Ele, peça perdão no seu coração, profetize aí o seu futuro. Mas eu quero afirmar para você: Deus não é Deus de restos. Eu sinto Jesus aqui. Eu estou muito focado em descobrir a definição das coisas, por um único motivo: nós estamos discutindo muitas coisas que não estão definidas. As agendas do mundo, elas não têm uma definição, elas só têm uma narrativa, uma discussão. Irmão, Deus não chamou para discutir nada. Deus nos chamou para pregar a palavra dEle. Isso não é obrigação de pastor. Isso não é obrigação de uma igreja.
Irmãos, essa palavra é muito pesada, mas eu tenho que pregar ela para você. Você precisa assumir a autorresponsabilidade do Evangelho de Jesus na sua vida. Deus está contando com você para ganhar almas para o reino dele. Quando a Bíblia fala ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, não está escrito lá, pastores preguem, obreiros preguem. Quantos obreiros nós temos aqui? Levanta a mão de vocês aí. Irmão, quando vocês forem orar, orem por esses homens, por essas mulheres. Irmão, estou cansado de cobrar crente aqui. E quando eu vou falar coisa, mas o obreiro fez isso. Mas o obreiro foi aquilo. Mas eu vi o obreiro fazendo isso. Irmão, o obreiro não é Jesus, não, irmão. E quando ele errar, em vez de levantar o tititi ali, ore por ele. Assuma a responsabilidade de ser Jesus para alguém. A autorresponsabilidade é um tema da psicologia. E os psicólogos e psicanalistas estão falando isso a todo tempo. Mas isso também é preciso dizer na igreja. Para de acreditar nesse evangelho que é o evangelho do Bob Marley. Every single thing is gonna be alright. Não vai ficar alright. Irmãos, eu fico sozinho aqui, mas eu vou continuar pregando que o inferno existe. Ninguém quer pregar mais isso, irmão. Isso não é bom pregar. Esvazie a igreja, irmão. Mas eu não consigo fugir do que está escrito na palavra de Deus. Repito, não estou falando de igreja. Estou perguntando para você qual é o resto que você está entregando a Deus. Se você fizer uma autoanálise e você ser a viúva das moedinhas, do resto, que é o tudo, esta palavra não é para você. Você está 100%. Eu vou tentar definir para você aqui, com a ajuda, claro, do pai dos burros, o Google. A definição de resto é o que sobra. Toda vez que você entregou algo a Deus do que sobrou, lamento te dizer, você entregou o resto para Deus. E Deus não é Deus de restos. A definição número 2 é o que fica de um tudo. O que fica de um tudo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo até meio-dia, eu não tenho compromisso com nada. Eu sou eu, o pastor que se preocupa com as coisas dele. Eu sou eu. Eu sou eu. Meio-dia eu começo a ativar o modo crente. O que fica de um tudo é resto. E Deus não é Deus de restos. A definição número 3 é aquilo que se retirou uma ou várias partes. Toda vez que você ia entregar algo para Deus e você tirou algo, é resto. E Deus não é Deus de restos. Essa é uma pregação de perguntas, não aquelas fúteis que eu faço no Instagram, mas são perguntas que eu gostaria que você pensasse por horas, dias, talvez meses,
O que você tem oferecido a Deus é o seu todo? Ou você está vivendo de resto? Você é todo de Deus? Ou só fragmentos de você pertencem ao Senhor? A Bíblia fala de algo que é muito interessante, que é a concupiscência dos olhos. Irmão, o diabo tem uma estratégia quase invencível para concupiscências dos olhos. Um negócio chamado rede social. E você fica arrastando para cima, 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 arrastando para cima. E quando você vê, passaram-se 20 minutos. Passaram-se 10 minutos, meia hora. E você entregou aqueles 10 minutos, 20 minutos, meia hora para uma rede social. Eu sou quase um adicto. Acho que eu vou ter que ir para o Instagram anônimo e falar: só por hoje eu não postei um post do Instagram. Mas a grande verdade é que quando abrimos a Bíblia para ler, eu brinco na minha casa e falo que a Bíblia é igual a esteira da academia. Você lê, passou 2 minutos só. A academia a esteira da academia também é assim. Especialmente quem é gordo igual eu. Você anda você pensa que andou 6 quilômetros. E quando você olha lá tem 28 segundos. Você é todo de Deus? Ou você é só fragmentos para Ele? Repito, eu não estou falando de igreja. Eu não estou falando da AD Washington DC. Eu estou falando para Deus. É importante frisar que muitas vezes os seus caquinhos, fragmentos, pedaços, é exatamente o seu tudo. E o tudo é exatamente o que Deus quer que você ofereça. Mas passado esse entendimento, quer ver como nós estamos entregando restos a Deus? Quem ainda lembra qual é o tema que nós estamos vivendo hoje aqui na igreja? Ainda bem que você falou baixinho. Ah, Giovana anota tudo. Você também não vale. Você está toda hora na igreja. Tirando a Giovana, a pastora Grazi e a irmã Zuleide. Alguém lembra qual é o tema que nós colocamos lá no dia 31 de dezembro? Primícias. E para você ver como as pessoas acreditam mais na narrativa do que o entendimento das coisas, dia 31 de dezembro foi uma das maiores ofertas que nós fizemos aqui na nossa igreja. Porque as pessoas estavam emocionadas, falando: eu vou entregar a minha primícia para Deus, eu vou começar o ano dando a Deus $100, $200, $1.000. Nós estamos no mês de julho. Cadê a primícia? Ah, o pastor tirou o dia hoje para falar de oferta. Não. A definição do que é primícia é o conjunto dos primeiros efeitos. Há um entendimento que precisa ficar muito claro na igreja, é que Deus nunca rejeitou a Caim. Ele matou o irmão. E a Bíblia não fala que Deus rejeitou ele. Deus rejeitou a oferta dele. Porque se Deus tivesse rejeitado a Caim, muito possivelmente Deus estaria me rejeitando hoje. Porque eu também tenho pecados. E quando Deus enviou Jesus, era exatamente ensinando a você que a sua vida já está tudo certo, a salvação já está garantida a Ele. Agora Deus está dizendo hoje, Ele não é Deus de restos.
Primícia é o conjunto dos primeiros efeitos. Há uma grande diferença entre primícia e resto. Muito grande. Muito grande. Quantos querem ouvir falar de dinheiro? Levanta a mão. Ninguém quer, tá vendo? O Mateus quer ser abençoado. Mas eu vou te provar sem dinheiro que você não está oferecendo primícia para Deus. E eu não vou te acusar de nada. Eu durmo do lado da porta da minha casa. A Graça dorme no lado direito e eu durmo no lado esquerdo. A nossa cama, o colchão, é aquele que tem uma base embaixo. E tem um vão ali entre a base e o colchão. E eu guardo o celular ali, naquela base. Eu durmo ouvindo som de chuva, som de avião, tudo quanto é som que dá sono, eu ouço para dormir. E não sei quanto tempo, mas um dia eu me dei conta de que ainda com os olhos fechados, a minha mão ia direto no telefone. E antes que eu abrisse o olho, eu trazia o telefone para perto de mim. E antes de fazer qualquer coisa, eu olhava o meu telefone. Às vezes só para ver a hora. Às vezes de ver a hora eu já entrava no Instagram. Do Instagram eu saía e entrava no Facebook. Do Facebook eu saía e voltava para o Instagram. E saía do Instagram e ia para o WhatsApp. Do WhatsApp eu saía e voltava para o Instagram. E honestamente dizendo, eu não sei quanto tempo eu fiquei nisso. E quando Deus começou a falar comigo no mês de setembro, que precisava se pregar sobre as primícias, eu preguei aqui, irmãos. Eu falei, irmãos, a partir de hoje eu assumo um compromisso diante da igreja, diante de Deus. Antes de pegar o meu telefone, eu vou pelo menos falar, oi Jesus. Falhei miseravelmente várias vezes. Ah, pastor, mas isso é muito radicalismo. Uma vez que você pegou o telefone, Deus ficou para depois. O que fica para depois é sobra. O que é sobra é resto. E Deus não é Deus de restos. Não teve transferência do Zélio, não teve ninguém te ensinando a ofertar, nem dinheiro existiu, mas você trocou Deus por uma tela de telefone. A Apple criou agora a comprovação de que nós somos crente ruim. É o tempo de tela que o seu celular fica aberto. Não hoje, mas dá uma pesquisada e vê qual é o tempo que a sua tela está acesa no seu telefone. Se ela está acesa é porque você está olhando ela. Eu não sei se você já percebeu, o relógio da Apple, por exemplo, ele fica apagado. E quando você olha para ele, ele acende. É exatamente para capturar o tempo de tela que os seus olhos estão na tela. Eu quero que você olhe. E depois de olhar, eu quero que você faça uma comparação do tempo que a sua tela está aberta e o tempo que, por exemplo, você esteja só falando com Deus. Se o tempo que você fala com Deus é menor do que o tempo da tela, você está entregando o que sobra. E o que sobra é resto. E Deus não é Deus de resto. Qual é o seu primeiro ato quando você acorda? É honrar a Deus? Ou você levanta e vai escovar os dentes? E aí vai se levantar os crentes dentistas. Não, mas o dente é prioridade. Irmão, se Deus não guardar, os dentes caem também, irmão. Guarda.
Nós começamos a entregar resto ao Senhor com as nossas primeiras respostas a muitas situações. Situação corriqueira que eu sei que acontece com você. Segunda-feira de manhã, você levantou, não viu o celular, orou a Deus, maravilha, glória a Deus. Você é mais crente que um monte de gente. Você levantou, deu bom dia para a esposa, glória a Deus, você é um marido maravilhoso. Aí você entra no carro e na primeira saída da sua casa você toma uma fechada. Qual é a resposta que você dá a essa pequena situação? Se você é um crente de primícias, você não vai fazer o que você pensou que você faz. Se você deu joia, mas não com esse dedo, se você xingou, se você esbravejou, se você amaldiçoou, Deus não foi glorificado. E quando Deus não é glorificado, isso é lixo. E lixo é resto. E Deus não é Deus de restos. Nós precisamos começar a acreditar no poder que Jesus colocou em nossas vidas. Se alguém te fechar e você abençoar esta vida, eu creio que essa pessoa pode voltar e falar: eu vi Jesus em você. O modo com que você responde a sua primeira resposta às situações mostra quem de fato você é. Você é um cristão de verdade, ou você é daqueles que saem atropelando tudo e a todos e depois eu me viro com Deus? Não, pastor, comigo é assim, eu sou crente, mas se o cara moscar na minha, se o cara for lá de Diadema, ele fala assim. O Adriano está ligado, né, Adriano? Deus não te chamou para entregar restos para Ele. O contexto de Malaquias é logo após o exílio babilônico, ou seja, 70 anos que o povo de Israel viveu escravo em outro país, sem documentação, fazendo os piores trabalhos. Qualquer coincidência é só coincidência. Finge que nem é a Bíblia, é só coincidência. Mas quando Malaquias escreve, isso aqui é depois do exílio. É quando um homem chamado Ciro, rei da Pérsia, se levanta e ganha uma guerra contra Nabucodonosor II. E aí quando ele ganha a Babilônia, ele fala: eu não quero nada com esses judeus, manda eles voltarem para a terra dele. Irmão, é incrível isso aqui. Os judeus passaram 70 anos, Deus levanta um Salvador para nós, levanta alguém que vai mandar a gente para outra terra, para aquela terra abençoada que o Senhor nos deu. Senhor, mas quando a gente chega lá, Jesus, lá vai ser top, nós não vamos faltar em culto, nós não vamos deixar de fazer nada para o Senhor vai ser a nossa prioridade. Se tiver alguém doente, eu vou lá visitar e vou orar. Deus, tudo que tiver, qualquer agenda que tiver no céu, o Senhor pode contar comigo, mas me volta lá para aquela terra primeiro. E quando eu li isso, eu fechei os meus olhos. E não foi revelação, eu comecei a imaginar a oração de cada um de nós antes de sair do Brasil. Deus, se eu chegar lá, eu vou fazer isso, eu vou ser fiel ao Senhor. "70 anos, imigrantes, indocumentados em outro lugar. 70 anos depois, Deus levanta uma lei, uma salvação, um escape. Aí você acha que resolveu? Que o povo judeu ficou crente? Que os cultos ficaram cheios?
que a partir dali eles começaram a entregar só primícia boa para Deus, os judeus começaram a fazer: não dá tempo, Jesus, eu estou trabalhando porque eu fiquei 70 anos preso, o Senhor vai me entender. Não, eu fiquei 70 anos naquela miséria lá, eu tenho que fazer um negócio aqui agora. Mas o Senhor entende, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso. Só que acontece algo espiritual tremendo quando nós aceitamos pela primeira vez a entregar o que é resto para Deus. Você passa a entender que você vai chegar diante de Deus, entregar um saco de lixo com uma taça quebrada, e Deus vai falar: eu te entendo, eu aceito isso. E daí a oração fica para depois, a leitura na Bíblia fica para depois, o jejum, eu nem sei o que é, pastor. O tempo com Deus. Irmão, é tão difícil pregar essas mensagens nos dias de hoje, e eu não quero ser saudosista. Eu não acho que a igreja primitiva era melhor, era mais crente que nós, não acho isso. Mas uma coisa é verdade: eles dedicavam tempos a Deus. A palavra do Senhor vai dizer que João Wesley dobrava os joelhos no mesmo lugar durante anos no quarto dele. E até hoje, quando você vai à Inglaterra, os joelhos dele estão estampados no chão da casa. E a história vai dizer que em uma excursão para ver este lugar, uma excursão de jovens americanos, e quando eles voltam para o ônibus, alguém diz: nós estamos sentindo falta do Billy, vão atrás dele. E quando os supervisores, coordenadores chegam lá, tem um homem naquele lugar, com os joelhos dobrados, dizendo: Senhor, o que o Senhor fez com John Wesley, faz comigo também. Aquilo que João Wesley pregou, faz comigo também. E eu me comprometo, Senhor, a não entregar restos para o Senhor. Este homem já até morreu, e ele é conhecido como o maior evangelista do século 20. O nome dele é Billy Graham. E eu tive a alegria de aqui em Washington DC visitar este púlpito da casa dele, e eu vi com os meus olhos, os joelhos deles estavam lá, amassados, amassou o chão de tanto tempo que orava. Eu quero te perguntar, irmão, qual é o resto que você está oferecendo para Deus? E aqui eu quero terminar. Semana que vem eu continuo. Isso, vou colocar aqui, ó, semana que vem. Semana que vem. Quantos vão voltar para ouvir? Digam amém. Já tem 5, tá bom. Eu vou terminar a pregação. O grupo de louvor já pode vir para cá. É interessante que, quando nós ouvimos isso, nós somos impactados. Porque também eu não sou... A palavra é um pouco pesada, peço perdão aos irmãos, mas eu não sou imbecil ao ponto de não ver a vida do imigrante. O tempo aqui é muito difícil. O trabalho é muito duro. Eu sei que tem vezes que passa pela sua cabeça: esse mês eu acho que eu vou ter que pedir ajuda da igreja. Eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que fazer mais. E Deus vai ficando com a sobra. A sobra é resto. E Deus
não é Deus de restos. Lá nos tempos de Malaquias, o povo de Israel estava envolvido em todas as coisas possíveis e imagináveis. E eles foram vilipendiando o culto. Olha quantos bancos vazios, quantos lugares a serem preenchidos aqui. Nós estamos vivendo, escute isso e anote isso no seu coração. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia nos Estados Unidos. As igrejas vão se esvaziar ainda mais. Daqui 10 anos, nós vamos ver os pastores lá no Brasil desesperados. E essa apostasia também acontecerá lá. Isso não é um mover do diabo. Isso não é um mover do inferno. Isso é somente o resultado daqueles que entregam restos para Deus. Se algum dia você veio à igreja com raiva de estar aqui, você entregou o resto. Se algum dia você atendeu a um chamado do pastor, dessas tantas mensagens que o pastor chato manda, e você, eu vou lá para ver se aquele gordinho para de me encher. Você pode estar entregando restos. Se coloque de pé, eu quero terminar. O grande problema é que quando nós não entregamos o nosso todo para Deus, o culto, a comunhão, a alegria, nada disso é importante. Nada disso é importante. E é por isso que nós vemos cultos frios, gelados, culto que você vem e você fica mais nervoso do que sai abençoado. Hoje tem culto que é uma experiência, irmão. Você chega lá, é top. Tem luz para todo lado, tem fumaça, tem artista, tem tudo. Mas na segunda-feira é só o resto. O que eu quero dizer a você é que esta mensagem não é elaborada por mim. Eu não pesquisei a vida de ninguém para pregar essa mensagem. Eu não vou fechar os olhos aqui e falar em línguas estranhas e dizer, assim diz o Senhor para você. Eu não vou revelar o seu CPF, o seu RG, o seu Social Security. Mas essa palavra é uma palavra de Deus para nós. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora e que você pensasse quais são os restos que você está entregando a Deus. E só se você tiver muita coragem, mesmo não sabendo se você vai conseguir cumprir este voto a Deus, mas se você é desses crentes corajoso mesmo, aí no seu coração, e fala bem baixinho para o irmão do lado não ouvir, mas fala, Deus, eu tenho entregado restos ao Senhor, mas eu rejeito isso para a minha vida. Eu quero voltar, Senhor, a entregar o meu melhor ao Senhor. Mais alguém? Mais alguém pode adorar a Jesus? Eu sinto a presença doce do Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, trabalha no meio da tua igreja.
Senhor, nos perdoa, Pai, por entregar restos ao Senhor. Mas Deus, como a tua igreja hoje, nós nos levantamos, Senhor, para dizer ao Senhor, nós desejamos entregar o nosso melhor ao Senhor. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor.